Hoje, em mais uma reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver como o golpe militar afetou a Corte e os reflexos dos atos institucionais nas decisões da Justiça. A reportagem é de Renato Souza. A posição de cada prédio é estratégica. Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Todos harmônicos, independentes. É a mais pura representação dos poderes da República. Mas nem sempre foi assim. O golpe de 64 tornou essa relação conturbada. O novo regime político privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais e o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário. 1º de abril de 1964, os militares retiraram João Goulart da presidência da República. Tiveram diversas prisões legais naquele momento. Então, muitas pessoas, como ainda existia o direito de habeas corpus, entraram com habeas corpus, com processos judiciais, enfim, para se verem liberados justamente das acusações. Nesse cenário de tensão, um caso emblemático marcou a atuação do Supremo no início do regime: o julgamento de um habeas corpus em favor de Mauro Borges Teixeira, então governador de Goiás, ameaçado de impeachment e prisão pela prática de crimes contra o Estado e a ordem política e social, mesmo após ter apoiado o golpe. Na época, o relator, ministro Gonçalves de Oliveira, concedeu a liminar para que fosse suspensa qualquer providência por parte da Justiça Militar, até que o habeas corpus fosse julgado pelo STF. A decisão foi confirmada pelos ministros, que decidiram que Mauro Borges não poderia ser processado e julgado pela Justiça Comum ou Militar, sem o prévio pronunciamento da Assembleia Legislativa Estadual. Foi a primeira liminar em habeas corpus concedida pelo Supremo durante o regime. As memórias de Mauro Borges viraram um livro. Ele faleceu em 2013, aos 93 anos de idade. O que Mauro Borges pensava na época. Perante o povo, o Supremo Tribunal Federal, numa hora de totalitarismo e caos, nunca fora tão altivo, independente, bravo e justo. Não seria exagero dizer que o Brasil deve o seu destino democrático ao mais alto poder judiciário. Mas a ditadura reservava estratégias para romper garantias e direitos, entre elas a publicação de atos institucionais. Em 1965, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo atribuído ao então presidente do STF, ministro Ribeiro da Costa, com críticas ao regime, após saber que estavam sendo preparadas medidas contra a Corte. Nada mais contundente, absurdo, esdrúxulo e chocante com os princípios básicos da Constituição que se cogite de aumento de juízes da Corte Suprema, sem que de sua iniciativa se manifeste essa necessidade mediante mensagem dirigida ao Congresso Nacional. Já é tempo que os militares se compenetrem de que nos regimes democráticos não lhes cabe o papel de mentores da nação, como há pouco o fizeram, com estarrecedora quebra de sagrados deveres. Uma semana depois, foi publicado o ato institucional número 2, que atingiu diretamente o STF, alterando a composição da Corte, de 11 para 16 ministros. Com a publicação do AI-5 em dezembro de 1968, considerado um dos mais duros do regime, o Supremo Tribunal Federal ficou impedido de analisar habeas corpus para crimes políticos. É um ato extremamente autoritário que também tem um certo impacto no Supremo Tribunal Federal, ao permitir a aposentadoria compulsória de 3 ministros. Em solidariedade aos cassados, o então presidente, ministro Gonçalves de Oliveira, e o decano da Corte, ministro Lafayette de Andrade, deixaram o Supremo e a Corte voltou a ter 11 membros na composição. Apenas o ministro Luiz Gallotti não era indicado do regime. Essa relação entre poderes ela fica extremamente prejudicada durante todo o regime militar. O regime durou 21 anos.
Após a restauração da democracia e com a promulgação da Constituição de 1988, foi realçada a principal atribuição do STF, a de servir como guardião da Carta Magna do país. A justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança.